Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é fiel, né, irmãos? Nosso Deus é fiel. Irmão Paulo Brandão, pensando que eu ia esquecer, né? A maioria das coisas eu não esqueço, não. Mas é a grande maioria mesmo. Ainda mais quando é oportunidade, né? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, vamos refletir um pouco mais a palavra de Deus. Gostaria de estar falando um pouquinho mais a respeito do irmão Jacó. Nós falamos na semana passada um pouquinho e usamos algumas situações que ocorreu na vida de Jacó e trazendo a aplicação a nossas vidas, mas na perspectiva da paciência. Da paciência. Como é que está a sua paciência? Está tendo paciência? Como é que está, irmã Noemi? Na verdade, fazer a pergunta ao contrário, né? Como é que está, irmão Dejane, a paciência da irmã Noemi? Como é que está, irmã Benilde, a paciência do decano? Tem que ser ao contrário, né? Como é que está, Débora, a paciência do Jackson? Nós falamos sobre isso na semana passada. Como é que está, irmã Eliana, a paciência da irmã Vilma? Nós falamos um pouquinho sobre paciência, usando esse personagem bíblico como um exemplo, que a falta de paciência levou ele a sofrer, a sair do propósito original, que a falta de paciência leva a gente a tomar decisão precipitada, a falar coisa que não deve, depois a gente se arrepende, né? Depois a gente se arrepende, porque a gente tem que ser tardio em falar. Tardio em falar. Ser paciente na língua. Às vezes a gente é muito rápido para as respostas, né? Muito rápido no desejo de fazer com que o outro entenda. Às vezes ficar calado é melhor. Às vezes ficar calado é melhor. Mas ficar calado é muito difícil. Que a gente gosta mesmo de falar. Mas vamos lá. Gênesis, capítulo de número 27. Nós vamos andar um pouquinho mais nessa história bíblica que nos traz tantas lições boas. Lições boas. É de conhecimento de todos que quando Isaac já está velho, ele agora precisa impetrar as bênçãos sacerdotais, as bênçãos patriarcais sobre a vida do seu filho mais velho. Rebeca ouviu a conversa quando Isaac fala para Esaú ir no campo buscar um animal para fazer o guisado.
Rebeca chama o seu filho mais novo num canto e organiza o plano para que a bênção patriarcal viesse sobre Jacó e não sobre Esaú, mesmo sendo Esaú o mais velho. Mas havia uma promessa de Deus ainda feita quando os meninos estavam no ventre da mãe, que o maior serviria o menor. Ela entendeu com isso que a bênção patriarcal deveria ser impetrada sobre a vida de Jacó e não de Esaú. A falta de paciência de Rebeca e Jacó ocasionou num grande problema. E o problema começa aqui, de fato. Gênesis 27, verso 19 do capítulo 27 de Gênesis. O texto diz assim: e Jacó disse a seu pai. O versículo anterior, para quem veio na terça passada, perceba que é uma sequência, o ensino. O versículo de número 18 é quando Jacó ele prepara o guisado, ele mata os cabritos, prepara o guisado e vai oferecer para o seu pai no lugar de Esaú, seu irmão mais velho. Aí quando ele chega na tenda de seu pai, observa o texto, verso 18. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Olha o verso seguinte. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Só até aí. Eu sou Esaú. Para que ele pudesse usurpar a bênção do irmão, ele precisava também usar o nome do irmão. E para usar o nome do irmão, ele precisava faltar com a verdade. Ele mentiu. E a bênção, presta atenção nisso aqui, a bênção patriarcal foi impetrada em cima de uma mentira. Em cima de uma mentira. Não tendo como culpado o velho Isaac, que já estava cego, estava chegando o seu fim, mas tendo aquele que estava debaixo da mão direita como culpado, que no caso era Jacó. Essa mentira custou muito caro. Essa mentira, vou dizer de novo, custou muito caro. Porque essa mentira fez com que a sua mãe Rebeca pegasse o seu filho Jacó e enviasse para uma terra longínqua, que é a terra de seu irmão, de onde ela havia saído, para se casar com Isaac. Saiu dos planos, porque aqui houve uma regressão. Ao invés de Jacó caminhar para frente, por causa da mentira, ele caminha para trás. Ele caminha para trás. Ele volta para a terra da sua mãe. Mas não é só isso. Essa mentira também fez com que esse Jacó não presenciasse o falecimento de seus pais. A mentira fez com que ele agora precisasse sair. Por quê? Porque o seu irmão Esaú, odioso, queria matá-lo. E ele ia matar. Rebeca pega Jacó urgentemente e envia para a terra, ou para a casa de seu irmão.
Mas isso agravou em uma outra consequência, que foi o agravamento de um pecado. Eu estou falando aqui, depois você confere no texto, que Esaú já havia pego mulheres que não eram da linhagem de seu pai para casar, que eram mulheres estranhas. E com esse episódio, Esaú se revolta mais ainda. E ele pega mais 2 mulheres de terra estranha e casa-se com ela. Se você observar, você vai ver que no capítulo 12 de Gênesis, o projeto inicial era que Abraão e a sua descendência fosse um povo exclusivamente separado para Deus. Mas aqui está o preço da mentira. Para poder galgar aquilo que não estava na hora, tomar posse daquilo que não estava na hora de tomar, eu digo no caso de Jacó, porque ele seria abençoado com essa bênção, mas a precipitação, a antecipação das coisas atrapalhou o projeto. Vamos lá. Jacó agora precisa partir para uma terra distante. E nessa terra distante ele precisou ficar mais de 20 anos. Eu gostaria que você observasse. Essa situação da mentira atrasou o processo por mais de 20 anos. A mentira atrasou a bênção de Jacó por mais de 20 anos. Você vai entender isso aqui agorinha. Ele foi para a terra, para a casa de Labão. Quando ele chega lá, logo ele se apaixona por uma das filhas de Labão, que era a filha mais nova, por nome de Raquel. E ele diz: eu preciso casar com essa moça. E Labão diz: ok, está tranquilo, eu tenho minhas filhas para casar mesmo, mas você precisa trabalhar 7 anos aqui em casa, que é o dote, para você casar com ela. Ok. Ele trabalhou animado, porque o cara estava apaixonado, né? E o cidadão, quando está apaixonado, ele faz tudo, né, Vitor? Faz tudo. Apaixonado, 7 anos, passou ligeiro demais. Só que quando ele vai casar, ele não podia ver o rosto da noiva. Ele vai para a tenda nupcial, e lá ele dorme com a amada dele. Só que quando ele acorda, irmãos Zé Carlos, que ele olha, não era Raquel, era Leia. Aí ficou revoltado, foi no sogro e disse: você me enganou. Ah, mas o cara enganou o pai, agora está brigando porque foi enganado. Você me enganou. Ele disse: não, fique em paz, trabalha mais 7 anos e você vai ter ela, é sua. Ele trabalhou por mais 7 anos e casou com a mulher que ele amava. Depois ele fica mais 7 anos trabalhando com o seu sogro, e o seu sogro muda o salário dele por mais de 10 vezes. Simplesmente mudava o salário. Não vou te pagar isso aqui não, vou pagar isso aqui. O preço da mentira é muito alto. O preço da mentira é muito alto. Mesmo assim, Deus estava com ele, por causa de um voto que ele fez na sua saída. Quando ele sai da casa dos seus pais, ele vai dormir porque estava cansado, e coloca a sua cabeça sobre uma pedra, e à noite ele tem uma visão. Anjos
descia e subia em uma escada. Ele diz: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Percebam os irmãos que naquele momento ali, Deus disse: eu vou lhe ajudar. Ele diz: se o Senhor for comigo para onde eu estou indo, e me abençoar, e me guardar, e me proteger, de tudo que eu ganhar, eu lhe darei o dízimo. E ele foi. Trabalhou durante esses mais de 20 anos. Mas no capítulo 31, vamos lá. No capítulo 31, verso 1 a seguir diz: então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória, porque ele havia prosperado. Próximo versículo. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor, olha só, e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Ok. No capítulo 31, Jacó começa a voltar para o plano. No capítulo 31, ele começa a regressar para o eixo. Eu acho que eu falei alguma coisa algum tempo atrás sobre isso. Ele começa a voltar para o eixo. Depois de mais de 20 anos, ele começa a retornar. Só que esse retorno, além do preço que ele já havia pago, de seu sogro mudar o seu salário por mais de 10 vezes, o seu sogro enganá-lo no casamento ou nos casamentos, agora ele precisa retornar. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus, ele tem 3 vontades preponderantes: vontade absoluta, que Deus faz todas as coisas sem pedir conselho. A vontade diretiva, que é a vontade onde Deus se responsabiliza por aqueles que temem e são fiéis a Ele. E a vontade permissiva, que é aquela vontade que eu tomo as minhas próprias decisões. Antes de Jacó e sua mãe usurpar a bênção patriarcal, ele estava dentro da vontade diretiva. Quando agora ele mente dizendo: eu sou Esaú, sendo que na verdade ele era Jacó, naquele momento ele colocou o pé fora da vontade diretiva e foi para a vontade permissiva. Na vontade permissiva de Deus, nós é que precisamos ser responsabilizados pelas nossas ações. Na vontade diretiva de Deus, Deus se responsabiliza pelas ações daqueles que temem a Ele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Jacó estava na vontade permissiva de Deus. Agora ele está voltando. Quando Deus diz para ele no capítulo 31 de Gênesis: volta para a terra de seus pais, Deus estava dizendo: o caminho está aberto para você voltar para a vontade diretiva. Mas é preciso fazer agora alguns acertos, alguns consertos, para você ter acesso à vontade diretiva de Deus. Ok. Ele começa o seu retorno no capítulo 31. Mas no capítulo de número 32,
verso 22 a seguir. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele tinha quantos filhos no total? Quantos filhos no total? Tinha 12. Porque uma era mulher. Não estava nessa contagem. Volta ao versículo anterior. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Próximo. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até a alva subir. Agora presta atenção no detalhe aqui. Quando Jacó, ele volta, está retornando para o caminho, ele está retornando com as suas esposas, com os seus filhos, com os seus bens, com os seus servos, com os seus animais. O val de Jaboque era um ribeiro. E ele pega tudo que ele tem, atravessa todos e coloca do outro lado. Ele retorna e fica sozinho no val. Ele precisava resolver uma situação que estava pendente no mundo espiritual. E essa situação, para ser resolvida, não poderia ter ninguém como companhia, era só ele e Deus. Olhe para cá. Existem situações na nossa vida que nós não podemos comprometer a nossa família. Existem situações na nossa vida que nós precisamos ser homens de verdade e mulheres de verdade, para resolver as pendências no mundo espiritual. Não dá para envolver terceiros. É preciso atravessar a sua família, colocar do outro lado do val de Jaboque e voltar e resolver a pendência. Só você e Deus. Só você e Deus. Ele pega a sua família, os seus bens, seus servos, coloca do outro lado e retorna. E a Bíblia diz que ele ficou só e lutou. Mas essa luta não foi uma luta rápida, foi uma luta de 12 horas. E essa luta foi física. O anjo materializou-se e lutou com ele. Imagine esse negócio. A noite inteira lutando. Essa luta, ela termina em cima de uma pergunta. Perceba o que eu disse para vocês. A bênção patriarcal que Isaac impetra sobre a cabeça de Jacó foi em cima de uma mentira. Agora, veja o texto. Versículo 27. Versículo 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele entendeu que ali ele estava tendo um particular com Deus. E ele não poderia soltar aquele anjo que representava Deus sem antes receber a bênção. Ele sabia o que ele havia feito no passado. Ele sabia que havia uma lacuna no mundo espiritual e ele precisava fechá-la. Aí veja bem. Olha o versículo 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó.
meu nome é Jacó. Só precisava disto, só precisava de falar a verdade. Mas para ele falar a verdade, ele precisou lutar durante a noite inteira, para que ele pudesse receber a bênção e fechar a lacuna no mundo espiritual. Agora eu quero que você entenda o que isso significa no decorrer da história. Observa isso aqui, porque às vezes nós ficamos quebrando cabeça, às vezes nós ficamos batendo contra a parede, tentando resolver os problemas da vida, e não estamos entendendo que para resolver os problemas da vida, aqui no mundo terreno palpável, precisamos resolver primeiro no mundo espiritual. Não se resolve as coisas primeiro aqui, as coisas se resolvem primeiro lá. É preciso fechar a lacuna, é preciso fechar a brecha, é preciso fechar a fissura que foi aberta no mundo espiritual. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Quando ele diz, o meu nome é Jacó, o que é que o anjo faz? O anjo o abençoa, mas deixa uma marca. Qual o propósito daquela marca? Todas as vezes que Jacó está andando, está arrastando a perna, porque ele andou assim, a partir daquele momento, ele saiu andando, arrastando a perna. Todas as vezes que ele olhava para a perna, ele iria lembrar, eu preciso falar a verdade, eu não posso mentir. Observa uma coisa aqui nessa noite. Quando você tiver um encontro com Deus para resolver as suas pendências no mundo espiritual, Ele vai lhe marcar. Alguma coisa vai acontecer para você ficar marcado e nunca mais esquecer. Um certo dia Jesus foi curar o paralítico. Ele diz, olha, pegue a tua cama e leva, você está curado. Por que Jesus disse, pegue a tua cama e vai embora? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, todas as vezes que você olhar para esta cama, você vai lembrar que alguém teve misericórdia de ti e te curou. Jacó ficou com o nervo da perna encolhido. Todas as vezes que ele olhava, que ele pensava, a minha perna está arrastando, eu preciso falar a verdade. Naquele momento ele foi abençoado. A fissura foi aberta. A fissura foi aberta. Existem algumas situações aqui agora. Presta atenção. Logo, na sequência, ele levanta, pega a sua família e começa a caminhar. Porque agora ele tinha um desafio a ser resolvido no mundo físico. Alguém comunicou com Esaú que Jacó estava voltando. Não sei se já observaram isso na Bíblia, porque Esaú estava vindo. Alguém comunicou com Esaú. Esaú, ele vai ao encontro de um pai de família que tinha 11 filhos, 4 esposas, muitos servos, servas, gados. Um homem que não estava preparado para a guerra, para a luta, para a briga. Esaú sai da sua terra, a terra de Seir, com 400 homens, para encontrar um. Esaú vem odioso. Esaú vem odioso. Vamos lá. Vou ler o texto. Capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e aos seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros, porque era quem ele de fato amava. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão.
Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. E depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as suas servas, elas e os filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com os seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos seus olhos, meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Observa o que aconteceu. Observa o que aconteceu. Quando eles vão se encontrar, aquele que havia saído ao encontro do seu irmão odioso, cheio de fúria, com 400 homens, a Bíblia diz que Esaú era perito na caça. Esaú era perito no arco. Esaú era um homem estratégico. Ele trouxe 400 homens para encontrar com seu irmão. Ele não estava satisfeito. Mas quando Esaú enxerga Jacó e Jacó enxerga Esaú, o que acontece? A presença de Deus envolve o rosto dos dois. A mágoa, a tristeza, a angústia, o ódio caiu. Mas precisou de Jacó lutar a noite inteira com o anjo. Precisou dele fechar a lacuna no mundo espiritual. Quando ele olha para o seu irmão olha para ele, o Espírito de Deus toma posse do rosto dos dois. E agora eles não se odeiam, mas se amam novamente. O que eu estou tentando dizer com isso? Nós precisamos resolver nossas pendências no mundo espiritual, para depois ser resolvido no mundo físico. O que a gente está fazendo é o inverso. Nós estamos tentando resolver no mundo físico, para depois resolver no mundo espiritual. É por isso que não dá certo. É por isso que não rompe. É por isso que a gente fica fadigado. É por isso que a gente fica angustiado. É por isso que a gente não tem sucesso. Porque a gente quer resolver no mundo físico primeiro, sendo que na verdade precisamos resolver no mundo espiritual. Como é que isso foi resolvido? Quando o anjo fez a pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou aquele que traiu. Eu sou aquele que vacilou. Eu sou aquele que pecou. Sou eu. Sou eu. Olhe para cá. Será que Deus não está esperando isso de nós? Será que Deus não está esperando isso de nós? Nós falar a verdade para Ele. Talvez nós estamos orando todos os dias e pedindo as coisas a Deus, e Deus na verdade só quer que a gente fale a verdade. Às vezes estou pedindo um bem, estou pedindo algo, estou pedindo outra coisa, sendo que na verdade eu não quero aquilo para glorificar a Deus. Eu estou pedindo aquilo para enaltecer o meu ego. Eu já falei com vocês a respeito disso aqui. Jacó esvaziou-se de si mesmo, falou a verdade. Quem é você mesmo? Quem sou eu mesmo diante de Deus? Será que diante de Deus eu sou exatamente assim? Será que eu estou orando a Deus e falando com Deus e tentando enganá-lo? Será que eu não estou fazendo votos e o meu voto lá no íntimo eu sei que eu não vou cumpri-lo? Mas eu quero que Deus me abençoe. E porque eu quero que Deus me abençoe, eu estou fazendo esse voto. Qual é o verdadeiro sentido? Qual é o verdadeiro propósito? Nós não podemos mentir para Deus.
precisamos ser verdadeiros, porque não tem possibilidade nenhuma de mentirmos para Deus. Não existe essa possibilidade. Eu gosto muito do texto de Hebreus 4:12. Sou apaixonado por aquele texto, porque ele mostra a nossa realidade. O texto de Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando o anjo chega em Jacó e diz: qual é o teu nome? Ele responde: o meu nome é Jacó. Mas o anjo já sabia qual era a verdadeira intenção dele. A intenção de Jacó era recomeçar. A intenção de Jacó era começar de novo. A intenção de Jacó era voltar para o caminho. E o Senhor viu a intenção no coração dele, por isso o Senhor o perdoou naquele momento. E o Senhor não tirou de sobre ele a bênção que estava. Para finalizar, o Senhor ensina ele nos seus últimos dias de vida. Procure para mim aquele texto, Gênesis, eu acho que é Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os 2 filhos de José. Os 2 filhos de José. Se você está acompanhando o raciocínio, e se você leu esse texto, você vai entender isso aqui agora. Quando Jacó vai abençoar os 2 filhinhos de José, porque já era de costume o filho mais velho, primogênito, receber a imposição da mão direita. Da mão direita. Encontraram o texto? 48:11. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só, vamos ler o texto aqui para vocês entenderem. Verso 11 do capítulo 48. Israel disse a José. Quem era Israel? Jacó. O nome dele foi mudado no Val de Jaboque, que além de ser ferido na coxa, o nome foi mudado. Mas é uma outra história. E disse Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Que é um outro assunto, nós vamos falar depois, em algum momento da nossa caminhada. Porque a mentira, ela só dura enquanto a verdade não chega. Os antigos falam sempre isso. Não fala? Sempre fala isso, que a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Mas durante mais de 15 anos Jacó viveu um luto, ficou de luto. Durante 15 anos Jacó não viveu. Se Deus me der graça, a gente fala sobre isso na próxima terça. Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel. Olha só, Efraim era mais novo. E a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Presta atenção no que acontece aqui. Mas Israel estendeu a sua mão dizendo, a sua mão direita, e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Aleluia. Ainda que era o menor,
e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Deixa eu explicar para você aqui o que Deus ia fazer lá atrás. Só que a falta de paciência atrasou a trajetória em mais de 21 anos. O que Deus ia fazer naquele momento, meu querido? Deus ia falar ao coração de Isaac: não traga só Esaú, traz Jacó também. E na hora da bênção, Deus iria fazer exatamente isso. A mão direita de Isaac seria colocada sobre a cabeça de Jacó, e a mão esquerda sobre a cabeça de Esaú. Jacó aprendeu isso na sua velhice, estava morrendo, e Deus disse para ele: eu ia fazer assim, mas você mentiu, você atrasou a bênção, você atrasou a bênção por causa da mentira. Deus ensina Jacó no final da vida. Olhe para cá, meu querido, não vamos cometer esse erro. Não vamos atrasar a bênção de Deus por causa da mentira, da ansiedade, da pressa. Deixa Deus fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai operar, então segura que Ele vai operar. Se Ele falou que vai abençoar, espera, Ele vai operar. Mas se Ele falou que vai te abençoar, por que você está ansioso, está se precipitando? Não faça isso, espere, Deus vai te abençoar. Não precisa queimar etapas, não precisa mentir, não precisa passar por cima dos outros, não precisa fazer nada além de esperar e continuar sendo fiel. Espera. Eu fico olhando para esse texto, toda vez que eu leio esse texto, meu coração parece que palpita mais rápido, meu corpo se arrepia, porque eu vejo ali aquele velho homem que viveu 15 anos de luto, porque não viveu a vida, mas viveu em luto. Quando os irmãos de José chegam e dizem: uma fera comeu o seu filho. José era o filho amado, era o filho da esposa amada Raquel. 15 anos ele vive, ele nem esperava ver o seu filho novamente, e agora Deus faz ele ver o seu filho novamente, e além disso, dá uma lição no final da vida. A lição da paciência, aprender a esperar. Não podemos ser precipitados. Nós precisamos aprender a esperar na promessa de Deus. Ah, mas não vai se cumprir, tem tantos anos. Já tem 5 anos que eu estou orando, já tem 3 anos que eu estou orando, pastor, já tem 20 dias que eu estou de joelho orando igual Daniel, 21 dias orando e nada de resposta. Abraão esperou 25 anos para ter o seu primeiro filho. Isaac esperou 20 anos para ter os seus filhos. Aí você vai ler a história de Jacó, você vai ver que ele esperou um monte de ano para ter o filho José. Precisamos aprender a esperar em Deus, deixar de ser precipitados, aprender a esperar, esperar, esperar. Vai acontecer, vai acontecer. Mas precisa aprender a observar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Espera. Pastor, mas eu estou sofrendo tanto, pastor. Tem tantos anos que eu estou sofrendo. Eu não estou mais aguentando. Os meus olhos estão ficando fundos, não conseguindo dormir mais à noite. Continue esperando. Pastor, já chorei tanto. As lágrimas se secaram. Continue esperando. Continue esperando. Não se precipite.